Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã. É o nosso programa Em Comunhão. Momento em que a gente, nesta pequenina mesa redonda, procura chegar até você e fazer com que você possa refletir junto conosco a fé que o Espírito Santo implantou no nosso coração, nos ajuda a aprofundar cada vez mais o conhecimento das maravilhas que Deus tem realizado em nosso favor. E ao mesmo tempo renovar em nosso coração a esperança, essa esperança que não depende de nós e nem depende apenas da nossa história presente, que por vezes parece até desanimadora, não é mesmo? Mas o Deus da esperança está aí desde que Ele nos deu o Seu Filho Jesus, para que nós jamais fiquemos sem esperança. Tenha certeza deste amor infinito de Deus por você, por mim, por todos nós, né? E nós estamos agora celebrando, no terceiro domingo de julho, a festa do Santíssimo Redentor. Uma festa tão importante para nós missionários redentoristas. E é por isso que eu queria refletir um pouquinho exatamente sobre essa festa do Santíssimo Redentor e por que nós nos chamamos de redentoristas, né? E para isso eu convidei aqui dois confrades que vão ajudar a gente a refletir. Padre Inácio, seja bem-vindo ao nosso programa Em Comunhão. Obrigado, Padre Ulisses, um grande abraço para você que está nos acompanhando. Uma alegria estar de volta aqui depois de bastante tempo para falar da redenção, que é a centralidade da nossa vida, é a marca fundamental do nosso ser redentorista. Sem redenção não há esperança, né? Pior ainda, né, Inácio? Sem redenção não há redentorista. Não há redentorista. E eu penso, Padre Ulisses, que além de nós falarmos da congregação redentorista, nós estaremos falando de um tema que tem uma grande atualidade, principalmente diante desta realidade de pandemia que nós estamos vivendo. Certamente. Porque falar de redenção é falar de misericórdia, e é o que mais nós estamos vivenciando nesses dias. Exatamente. E também tem o nosso querido Padre Vinícius, que está aqui conosco com a sua majestade. Ele que sempre nos ajuda a refletir. Ele traz assim, o Vinícius sempre me dá um pouquinho da impressão de profeta, sempre aqueles profetas do Antigo Testamento. Bem-vindo, Vinícius. Padre, isso é um prazer, viu, estar novamente aqui na companhia do senhor e também de todos os nossos queridos romeiros aí, devotos de Nossa Senhora Aparecida, sobretudo refletindo sobre esse assunto que é tão marcante, né, como disse o Padre Inácio, para nós redentoristas, que é a festa do Santíssimo Redentor. Santíssimo, né? Redentor. Isso é um momento assim de muita gratificação e de bênçãos. Acho que toda vez que nós redentoristas temos a oportunidade de falar do Redentor, eu acho que nós alegramos muito o nosso Pai Santo Afonso e todos aqueles outros missionários redentoristas que nos antecederam e que eu creio que estão lá no céu, junto dele e da Virgem Maria, intercedendo por nós, pela nossa congregação, para que ela continue sendo no mundo, principalmente nesse mundo aí marcado, como relembrou bem o Padre Inácio, por uma pandemia, né? Falando da redenção, da esperança e, sobretudo, da misericórdia. Exatamente, né? E sempre, né, Vinícius, está aqui a mãe do Redentor, Nossa Senhora Maria de Nazaré. Ela nos acompanha em cada programa e certamente ela ajuda a gente, pelo menos não errar demais e procurar partilhar com você aquilo que brota do nosso coração. Mas eu queria que você antes ouvisse esta palavra de Deus, que para nós redentoristas é um lema de vida, é aquilo que eu chamo assim, a fonte da nossa esperança, do nosso otimismo, quando pregamos a redenção de Jesus, que é o Salmo 130. Preste atenção nesse salmo, porque daí vem o lema da nossa congregação redentorista. Minha alma anseia pelo Senhor mais que as sentinelas pela aurora. Sim, mais que as sentinelas pela aurora. Israel, põe em Javé a tua esperança, porque em Javé está a misericórdia e nele copiosa redenção. Então, Padre Inácio, quando você ouve esse copiosa poder redemptio, junto dele a redenção é abundante. Como é que ressoa isso no seu coração de redentorista? A gente tem duas situações. A primeira situação,
daquele ser humano que se encontra assim na mais profunda desgraça. De profundis. Né? De profundis. Usando uma expressão muito popular, eu diria assim, uma pessoa que está completamente lascada mesmo, né? Uma pessoa que está assim completamente na pior situação que ela possa estar, procurando aquele socorro, procurando aquele alívio. Onde ela vai encontrar? Justamente esse grito de socorro que essa pessoa que está perdida emite para Deus, né? Esse Salmo 30, se me permite, eu até faço referência, ele foi musicado pelo nosso companheiro, nosso confrade, o Padre Ronaldo Pelaquim, que tem uma poesia bonita, e essa pessoa que está assim no fundo do abismo, ela vai dizer: ouve, Senhor, a minha voz. E aí a nossa congregação redentorista tem como lema, junto dele é copiosa redenção, ou seja, aquelas pessoas que estão na situação mais precária, na situação mais profunda de miséria, encontra justamente a esperança, encontra justamente a misericórdia e a salvação nessa força redentora que vem do próprio Deus. O nosso instituto religioso, ele se fundamenta muito nesse lema, né? Junto dele a copiosa redenção, inspirado no Salmo 30, que nos motiva a dirigirmos o nosso olhar, dirigirmos o nosso coração e a nossa vida transformada em gesto concreto para aquelas pessoas que estão na condição mais miserável mesmo de vida. Você sabe, Inácio, hoje quando leio o Salmo 130, eu sempre me vem a ideia, todo esse povo que tem entubado pelo mundo afora, né? É o primeiro momento que a pessoa está no de profundis, está lá no fundo mesmo, né? E a gente pedindo a Deus que faça essa pessoa superar, não deixe que ela morra, né? É um de profundis. E esse de profundis físico, ele também simboliza esse de profundis, muitas vezes psicológico, espiritual da pessoa, né? Estou lá e desse poço, desse fundo, eu não saio sozinho de jeito nenhum, né? Se Deus não me acudir, eu vou estar numa situação ainda pior, né? Padre Ulisses, tem algumas coisas que a gente percebe como há uma inspiração especial de Deus. Até explicando um pouquinho para aqueles que nos acompanham, a cada 6 anos a nossa congregação redentorista sempre busca um ideal, vamos dizer assim, um motivo para viver essa copiosa redenção. E nesses 6 anos que nós estamos vivendo, até o ano que vem, foi escolhido justamente isso, de ser essa expressão do Redentor junto aos muito feridos. Aí eu me refiro até uma música que Roberto Erasmo Carlos fez, aqueles que estão jogados à beira do caminho, sem socorro. Ou seja, ser uma expressão da misericórdia de Deus, da redenção de Deus, junto àqueles que estão assim largados mesmo, os muitos feridos do nosso mundo e da nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma, essa atualização da copiosa redenção. Certamente. E para você, como é que ecoa no seu coração? Copiosa Deum redemptio. Junto dele a redenção é abundante. Essa frase, né, que para mim assim é um grito assim de muita esperança, né? Sim. Quem nunca experimentou nesta vida um ou vários momentos de profundis, né? Quem nunca um dia se sentiu assim impotente e olhou assim à sua frente e não viu nenhuma saída, nenhuma alternativa, nenhuma luz a brilhar, né? E aí você sabe que nesse momento em que você não é nada, nesse momento em que está tudo sem nenhuma perspectiva, está lá te esperando de braços abertos o amor infinito de Deus. Exato. O carinho, a atenção de Deus dizendo assim, escuta, não tem nada perdido, eu estou aqui, você não está sozinho. Todos te abandonaram, todas as situações te machucaram, mas eu estou aqui com você porque eu te amo muito e vou ficar aqui com você até você se retomar e achar de novo o seu caminho. O Salmo 30 realmente é um grito em favor da esperança, né? E a atenção de Deus para nós é divino.
E daí saiu então o lema da nossa congregação, junto dele a redenção é copiosa. E no certo sentido, a gente traz dentro do nosso sentir redentorista, eu chamo assim, otimismo salvífico, né? Não existe beco sem saída para Deus. Não existe poço tão fundo do qual a gente não possa ser resgatado, desde que esteja presente aquele que foi lá no fundo do poço buscar a gente, né? E o Verbo se fez carne e habitou no fundo do poço conosco, né? Chegou a sentir, experimentar exatamente, né, aquilo que um ser humano mais sofrido, sociologicamente, psicologicamente, espiritualmente, ele veio libertar da morte e libertar do pecado. Eu acho que vale a pena realmente celebrar esse terceiro domingo, lembrando o nosso Santíssimo Redentor, né? Eu gosto muito de uma expressão popular, Padre Ulisses, que está sempre na boca do nosso povo, que fala assim: Deus tarda, mas não falha. Quer dizer, Deus ele tem o tempo dele, que às vezes nós não compreendemos, né? Eu acho que essa expressão popular, ela retrata muito bem isso, né? Quer dizer, a gente pode estar se sentindo assim o mais abandonado, o mais prejudicado na vida, mas essa certeza a gente nunca pode perder, que na hora em que nós menos esperarmos, a salvação de Deus está chegando. Então, para nós esse terceiro domingo, porque o Santíssimo Redentor é o titular nosso, ele está sempre marcando ali, né? Ele nunca vai ser reserva, é o titular da nossa congregação. É uma celebração de esperança, é uma celebração de vida e, volto a lembrar, de misericórdia também, né? E sabe que de vez em quando, diante assim, de outras congregações, das outras ordens, muitas vezes os consagrados, né, receberam um nome a partir do seu fundador, né? Sim. Franciscano, São Francisco de Assis, né? Dominicano, São Domingos, né? E vai indo assim esses nomes, e nós não somos alfonsianos, nós somos redentoristas, né? Ou seja, o nosso fundador é o Santíssimo Redentor. E quando a gente fala em copiosa redenção, é claro que a gente focaliza a pessoa de Jesus, mas como que a gente visualiza, digamos assim, esse mistério, copiosa redenção? Como que Santo Afonso colocou a gente dentro de uma perspectiva, entende? Em que nós olhamos para Jesus e, ao mesmo tempo, percebemos todo o mistério de redenção que se realizou nele, por ele e com ele, né? Como está na doxologia da missa, com ele, por ele e nele, né? Como que você descreve essa copiosa redenção? Quando Santo Afonso buscou essa fonte de inspiração, sim, é muito interessante a gente entender que a mística, que a espiritualidade de Santo Afonso, ao entorno do amor e da misericórdia do Redentor, não o tirou do mundo. Muito pelo contrário, o fez deslocar, o chamado êxodo de Santo Afonso, né? Sim. Ele foi viver toda essa experiência da redenção junto dos mais pobres e abandonados. Certo. Não era a ideia assim de encarnação mesmo, né? Sim. Esse Deus redentor que redime a todo momento, ele está localizado em Santo Afonso, nos mais pobres e abandonados. Por isso que celebrar, na minha maneira de entender, a festa do Santíssimo Redentor é renovar o nosso compromisso, a nossa opção preferencial pelos mais pobres e abandonados. Porque Sim. esse é o querer de Santo Afonso. Se a gente pega as constituições, por exemplo, é muito clara nas nossas constituições. A congregação fundada por Santo Afonso para evangelizar os pobres mais abandonados e depois nós, pelos nossos estudos, e também deixar ser por esses pobres e abandonados evangelizados. Exatamente. Padre Ulisses, se Sim. me permite só completar um pouquinho, eu penso, isso que o Vinícius falou com muita propriedade, o contexto social onde Santo Afonso vivia estava mostrando para ele essa realidade, né? A cidade de Nápoles, naquele tempo onde Santo Afonso viveu, uma cidade de mais ou menos 200, 250 mil habitantes. Era cidade grande, não? Era uma das maiores cidades da época, se rivalizava com Paris, com Londres, com Roma.
era uma cidade portuária e toda aquela situação de uma cidade portuária, todas aquelas contradições sociais que existia com a prostituição, com a mendicância, com aqueles que não tinham casa para morar. Santo Afonso, depois que ele deixou a sua vida de nobreza e passou a se dedicar aos pobres, de fato, ele encontrava ali nas ruas da cidade. Dá para a gente fazer uma comparação como se fossem os centros das grandes metrópoles hoje, né? Onde você tem aqueles moradores de rua, onde você tem as pessoas se prostituindo, onde você tem os drogaditos, quer dizer, todas aquelas situações limites. Então eu acho que isso que o Vinícius fala é muito apropriado, assim, não é uma teoria bonita que Santo Afonso escreveu, mas ele escreveu a partir daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele estava encontrando ali no seu dia a dia na sua cidade, né? Eu creio também que é importante a gente perceber, o Vinícius já tocou nesse ponto, não há possibilidade de falar abundante redenção sem encarnação, né? Então isso acho que é alguma coisa muito importante. E você estava se referindo, né? Afonso Maria de Ligório viveu essa encarnação, né? Eu acho uma das imagens bonitas que eu tenho de Santo Afonso não é apenas quando ele saiu da cidade, porque ele dizia bem, Nápoles ainda tem algum recurso, mas tem um povo que mora longe daqui que não tem recurso nenhum. Cabreiros, não é mesmo? Aí ele, morando na cidade, eu acho bonita a sensibilidade com que ele vai ao de profundis da cidade. E para mim a figura mais bonita é Afonso acompanhando aqueles que tinham sido condenados à morte, né? Essa solidariedade, eu estou ao lado de você. Talvez eu não possa fazer nada, mas estou, né? Sou solidário e acompanho você até o último instante da sua vida, né? Ou seja, é um nobre, é um cavaleiro, né? E de repente está aí prestando esse serviço, atendendo aquilo que seria aquele bendito hospital dos incuráveis, né? Novamente, gente jogada, sabe Deus que tipo de hospital naquele tempo? Lá está o Afonso, advogado, célebre, mas ele se despe de tudo e vai ao encontro desses pequeninos daquele tempo, desses sofredores que havia naquele tempo. Eu vejo tudo isso como já um começo de encarnação que vai transformando o coração do Afonso, né? Para ele um dia falar, tchau e benção mundo, eu não vou viver para esse tipo de sociedade, eu não vou viver para esse tipo de profissão, eu vou ao encontro daqueles que mais precisam. Talvez se fosse nos dias de hoje, Santo Afonso estaria até recebendo algum desses nomes que se dá para esses segmentos, para essas pessoas da igreja que procuram estar mais junto do pobre, né? No seu tempo ele chegou a ser chamado de subversivo, né, Padre Vinícius? Porque ele criou as chamadas capelas do entardecer, ou seja, quando chegava na tardezinha, né, depois que o pessoal tinha trabalhado, chamava aquele povo que estava pelas ruas, ele se reunia com essa gente lá num beco da cidade, né? E ali ele traduzia justamente para essas pessoas o amor de Deus. Ele chegou a ser considerado uma pessoa perigosa, uma pessoa subversiva, porque ele estava vivendo esta realidade de encarnação mesmo ali junto das pessoas que mais precisavam. E, num certo sentido, a gente tenta, né, mesmo atualmente, ser fiel a essa herança de Afonso, né? Quando a gente, por exemplo, nas missões vai criando setores missionários, né? Mas eu vejo Afonso, quando ele criou aquelas chamadas, naquele tempo, capelas vespertinas, ela tinha muito a ver com aquilo que nós vivenciamos tão fortemente na vida da igreja, comunidade eclesial de base, né? Pegar a gente simples, da periferia, criar aqueles pequenos grupos, abra a sua Bíblia, vamos rezar juntos, vamos ler a palavra de Deus, né? E vamos novamente sentir a nossa dignidade de cidadão, de cidadã, não somente do reino de Deus, mas também aqui dentro da sociedade. Ele refez a dignidade desse pessoal, né? Nós não somos um João Ninguém, que não significa nada, né? E eu acho que é nesse ponto que, sem falar, digamos assim, em teologia da libertação, sem falar em nada, ele trouxe novamente a redignidade para esse povo, né? Também para os cabreiros que estavam soltos no meio de seus animais, de repente se encontrar, poder cantar juntos, se reunir, né? Eu imagino o que lá por dentro do cabreiro falou, pô,
alguém prestou atenção? Alguém olhou para a gente? Alguém tirou a gente lá do anonimato, né? Santo Afonso, movido pelo Espírito do Redentor, ele valoriza o ser humano. E o ser humano fragilizado. Ser humano fragilizado este que numa sociedade capitalista e de consumo como a nossa, é facilmente desprezado, é facilmente ridicularizado, colocado para escanteio. Santo Afonso não faz isso. Ele reintroduz esses pequenos, representados aí pelos cabreiros no seu tempo, que hoje se multiplicou nessa massa de gente empobrecida que nós vamos encontrando aí ao longo da nossa missão redentorista. Exatamente, né? E quando nós olhamos a história da salvação, por onde a gente vê o viés da redenção? Começa em pessoas muito simples, em realidades muito simples. Começa, por exemplo, no ventre de Maria, a menina de Nazaré. Né? Depois vai continuar no presépio, o lugar do pequeno, do abandonado. Depois na mesa da comunhão, pão partilhado. E depois na cruz. Né? Quer dizer, são cenas humanas. Né? O nosso Deus, o Redentor, ele se revela no humano, nas coisas simples, do cotidiano da nossa vida. E isso Santo Afonso percebeu. E nós estamos refletindo um pouquinho sobre este terceiro domingo de julho, quando nós redentoristas celebramos a festa de Jesus, nosso Santíssimo Redentor. Eu estou aqui então com o Padre Inácio, com o Padre Vinícius, refletindo um pouco aquilo que é o lema da nossa congregação: junto dele, junto de Jesus, a redenção é copiosa, é abundante, né? E isso traz para nós, né, Vinícius, o nosso otimismo de redentoristas, né? A gente nunca perde a esperança. Eu acho que a presença do redentorista é uma presença que ela tem que ser marcante no sentido de que seja para a pessoa que está ali diante dele, de qualquer nível social, seja principalmente para o doente, para o pobrezinho, esperança. Isso inclusive é uma das exigências de Santo Afonso para nós missionários redentoristas, né? Que nós sejamos sempre homens de esperança. Sim. Principalmente quando estamos atuando nessas mais diversas realidades marcadas por tantas decepções, por tantas incompreensões e por tantas cenas de desesperanças. Sim. Né? Nós somos homens da esperança. Nós temos como obrigação, né, missionária, levar para todas as pessoas, particularmente aquelas empobrecidas, mais abandonadas, a esperança. E creio que isso é importante não somente para nós consagrados, mas também para as irmãs que participam do nosso carisma, consagradas, para leigos e leigas que também gostam desse carisma, entende? Seja uma pessoa de muita esperança, né? Uma pessoa que grita todo o tempo para todo mundo: gente, a redenção de Jesus é abundante. Eu acho que faz lembrar, não é, Inácio, aquela palavrinha de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E para completar isso, Padre Ulisses, tem uma passagem, vamos dizer assim, a teologia da redenção, ela já era bem desenvolvida no tempo de Santo Afonso, a partir dessas experiências concretas dele e a partir de algumas situações históricas que já tinham acontecido. Do Antigo Testamento nós citamos o Salmo 30, mas tem aquela expressão do Goel, né? o Redentor que vai em busca das pessoas. Eu gosto, para traduzir essa expressão de a vida em abundância, eu gosto de uma expressão fantástica do Novo Testamento, que é do bom pastor, né? Sim. O bom pastor que larga as 99 ovelhas no conforto lá do aprisco e vai em busca daquela ovelha que se perdeu. Eu penso que é aí que está justamente essa expressão desta misericórdia de Deus, dessa disponibilidade para que todos possam usufruir da vida. Mais ou menos, eu gosto de trazer expressões assim do nosso cotidiano,
É mais ou menos aquele costume que tinha antes, em que a mãe se colocava à mesa, ao redor da mesa estavam seus 8, 10, às vezes 12 filhos. A mãe, ela servia primeiro todos os filhos. Quando se matava o frango, por exemplo, ela dava para os filhos as melhores partes e, se sobrasse, ela ia comer, ou então ela iria comer sempre a parte menos valorizada. Eu acho que essa... Você está falando da minha mãe, não é possível. Eu acho que essa expressão popular, porque às vezes se falar pastor fica um pouco distante da nossa realidade, mas para nós, essa realidade, eu acho que ela mostra muito isso, né? Quer dizer, alguém que aceita ser o último, alguém que aceita não ter vantagem para que os outros possam usufruir do melhor, né? E traz para nós também a festa do Santíssimo Redentor, e lembrando que a gente tem que honrar esse nome de redentorista, né? Traz para nós exatamente a importância da gente poder acolher a todos, não fazer discriminação a ninguém, mas ter um olhar assim, muito carinhoso, muito atencioso, preferencial para aquele que está no de profundis. Aquele e aquela que estão passando por situações que são realmente dolorosas, desde o ponto de vista espiritual, físico, entende? Então, eu acho que isso, quando a gente celebra essa festa, a gente renova esse compromisso, né? O preferencial seu, o que é, né? Acolha todo mundo, dê atenção a todos, atenda a todos, né? Mas tenha um olhar maternal, um olhar divino, um olhar de Cristo para quem está passando maior necessidade. Eu acho que é isso, David, isso que faz a gente talvez ter essa disponibilidade para correr para um hospital, correr para a casa de alguém, atender uma pessoa. Se não há essa sensibilidade, não há essa atitude de redentorista, né? Mas vamos lembrar, Vinícius, uma coisa que é muito importante e que nos liga demais também a Santo Afonso. Eu gosto demais, está aí na nossa Constituição, João 3,16, né? Quando Jesus vai dizer para a gente que é, digamos assim, a essência da redenção, né? De tal modo Deus amou o ser humano, amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, não é mesmo? Não para julgar o mundo, mas para que seja salvo por ele, né? Eu acho essa frase assim, o coração dessa copiosa redenção, a iniciativa de amor de Deus para conosco, né? Veja bem, Deus amou de tal modo, né, que enviou o seu único filho e pediu que esse seu filho derramasse o seu sangue para a remissão do pecado de toda a humanidade. Isso é um amor gritante, né? É um amor assim, sem medida. É um amor levado ao extremo, né? Exatamente para registrar esse querer de Deus, né? E isso é fundamental para nós redentoristas hoje, no nosso anúncio, na nossa missão, na nossa consagração, porque nós começamos a viver um momento, uma época, um espiritualismo que de uma certa forma parece que não compreende esse amor totalmente. Essa ideia de castigo, de sofrimento, de punição, parece que vai encobrindo esse amor sem medida de Deus por mim, por você, por todos nós, né? Essa tentativa de resgatar aquele Deus que pune, não esse Deus que ama, e ama sem medida, e ama tanto que pediu em troca a vida de seu filho. E esse seu filho, por sua vez, nos amando tanto, também na mesma dimensão do Pai, se faz comida, se faz bebida para o meu, para o seu, para o nosso sustento, né? Quer dizer, essas coisas não são brincadeiras, né? São muito importantes, é uma declaração de amor de Deus pela humanidade. É impressionante como a salvação se faz de dentro para fora, né? Do fundo, né? E não apenas por um decreto, pelo poder, eu sou Deus, eu faço isso. Eu acho que a história da humanidade até hoje não se libertou ainda desse jogo entre a divindade poder e a divindade amor.
Tanto que a própria expressão de reino de Deus, hoje nós entendemos de uma maneira diferenciada. Alguns teólogos, alguns estudiosos nem gostam de usar muito a palavra reino, fala mais de reinado, porque é um reinado pelo serviço. Agora é interessante a gente entender o seguinte, que Deus, através de Jesus, ele escolheu as situações mais extremas. No tempo de Jesus já existia a pena de morte, mas os romanos, por exemplo, que eram a grande potência do mundo, só condenavam a morte quando não tinha outro jeito mesmo. Os romanos preferiam usar os condenados como mão de obra no trabalho, escravos, como escravos, né? E Jesus, ele se fez o último, escolhendo dos piores tipos de morte que existia para lhe mostrar o seu amor pela humanidade, né? Quer dizer, é uma situação, e eu gosto dessa expressão do Padre Vinícius, quer dizer, numa sociedade em que a gente procura ter poder, que a gente procura ter privilégio, hoje a gente tem uma tentação doida de procurar os 5 minutos ao sol, como se diz, né? Se manifestar, se mostrar de alguma maneira, quer dizer, você escolher os últimos, as situações menos favorecidas, é a prova total, assim, descabida de um amor que não tem limites mesmo. Né? Exatamente. E é o único caminho de santificação que nós temos, né? Basta ver os exemplos que a igreja coloca para nós, né? A nossa querida irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, né? Santa Teresa de Calcutá, e todos aqueles que realmente se deixaram penetrar pelo Espírito de Deus, foram aqueles que entregaram a vida, esgotaram a própria vida a serviço dos outros. Nós possivelmente não vamos chegar a esse ponto, mas é tão importante que a gente não se omita na hora em que acontece, como agora durante a pandemia, né? É tão importante que a gente não se omita de modo algum diante daquele que está, digamos assim, no fundo do poço. Ao mesmo tempo que tem esse texto tão bonito, eu acho muito bonito também o texto que vem aí nas nossas constituições, né? Ali de São Lucas, capítulo 4, versículo 18. E é nesse ponto que eu acho que é muito importante o nosso seguimento de Jesus. Qual é o meu seguimento de Jesus? Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito Santo está sobre mim, porque eu quero dar uma boa notícia, né, aos pobres, aos abandonados, aos cegos, aos aleijados. Eu vim proclamar o ano da graça, o ano da misericórdia do Senhor. Aí entra então aquilo que você dizia no início, Inácio, a palavra copiosa, abundante redenção, ela se conjuga com a misericórdia divina. Porque a redenção, vamos falar assim, a teologia da redenção, ela foi mais compreendida pelas pessoas justamente graças a um fato histórico, não é? Mais ou menos uns 100 anos antes da vida, mas ainda era muito, da vida de Santo Afonso, mas ainda era muito presente entre eles, na região de Veneza, que fica mais ao norte, vamos dizer, da Itália. A cidade de Veneza, ela foi construída numa região baixa, uma região meio pantanosa, e periodicamente aquela região ela era afetada por epidemias ou por pestes, né? Que devido às condições de higiene, a condição da própria salubridade da região, quando vinha aquelas pestes assim, chegava a dizimar às vezes 2/3 da população. Então tinha acontecido mais ou menos uns 100 anos antes da morte de Santo Afonso, da vida de Santo Afonso, uma dessas pestes. E foi ali que, naquela situação, e lembrar que naquele tempo a medicina, depois os cuidados higiênicos não eram tão bons como nós temos hoje. Não havia antibiótico? Não havia nada. Então, muitas vezes a saída que tinha era tirar a pessoa contaminada de dentro de casa e botar fogo no barraco, porque a única coisa que acabava com a peste era o fogo, né? E nessa situação, o povo compreendeu a misericórdia de Jesus. Aí vai dizer por que é no terceiro domingo que nós celebramos o Bom Pastor. Porque quando a peste tinha sido sanada, eles decidiram fazer uma festa grande, louvando e agradecendo a Deus, o Santíssimo Redentor, e foi justamente nessa época do terceiro domingo de julho, e aí propiciou
propiciou que esse conhecimento, essa prática da redenção se tornasse mais conhecida. E Santo Afonso bebeu dessa história do povo. Parece que está acontecendo, parece que está falando para os dias de hoje que nós estamos precisando muito fazer essa festa, viu? E parece que ela vai sendo adiada, mês a mês vai sendo adiada essa festa que a gente quer fazer tanto. Reunir o nosso povo, lotar a nossa basílica, ver novamente os ônibus chegando de romaria, né? Ver novamente as nossas igrejas cheias de gente, a gente se encontrando. É uma festa que nos faz uma falta imensa. Nós estamos vivendo um pouquinho um poço, e é um poço meio grande, né? É muita gente, meu Deus do céu, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo assim, a festa do Santíssimo Redentor é realmente uma festa pascal, né? Celebramos até a vida de Jesus, Pentecostes, Santíssima Trindade, né? E agora vem o Santíssimo Redentor para dizer, é Ele, é nele, é com Ele que nós vamos encontrar a resposta, vamos encontrar a redenção, vamos encontrar, não é mesmo, essa capacidade de Deus chegar até nós e Deus nos levar com Ele até a casa do Pai. Para mim, a nossa missão de congregação redentorista, o nosso carisma, eu acho que ele continua sendo atual, continua sendo necessário, não é, Vinícius? Continua. A missão iniciada por Santo Afonso, ela continua atualíssima nos dias atuais, aí marcados por tantas incompreensões, né? Por tantas desesperanças e por tantos sinais de morte e sofrimento. Ser redentorista hoje é para nós assim um momento único, porque nós estamos numa situação dolorosa e nessa situação nós temos que ser sinal do amor, sinal da misericórdia, sinal da bondade, sinal da paciência e sinal da esperança para este nosso povo que caminha muitas vezes como ovelha sem pastor. E Santo Afonso não viveu, talvez, em parte ele viveu sim, mas no grau que nós estamos vivendo hoje, né, da gente, como redentorista, a coisa que a gente mais gosta é estar perto, né? Chegar perto, se aproximar, ser acessível, se encontrar com o povo. De repente, não podemos. Isolamento, distanciamento, cuidado, né? E eu acho assim muito gratificante aquilo que eu escuto de algumas pessoas, né? Esse esforço que a gente está fazendo para chegar até você através da nossa TV, da Rádio Aparecida, do Portal A12, multiplicando até um pouco mais as nossas celebrações e muita gente dizendo, padre, está me ajudando a aguentar esse tempo de isolamento, está me ajudando a não perder a esperança, entende? Poder rezar aí com o Santuário Nacional, poder estar ouvindo sempre uma palavra de força e de esperança, até para aquelas pessoas que perderam familiares, não é mesmo? Pessoas amigas, já partiram nesse número assim escandaloso de mortes que estamos tendo em nosso país e no mundo inteiro também, talvez que pudessem ter sido evitadas se a gente fosse um pouco mais cuidadoso e um pouco mais responsável. Mas eu acho que, num certo sentido, a gente faz chegar, né, essa esperança através dessa forma que, à distância, minha gente, vai chegar o dia do abraço, nós continuamos procurando estar presente, estar ao lado de você, entende? E não deixar que você jamais desanime, nem aqui na terra, nem de chegar ao céu. Padre Ulisses, a gente pode de vez em quando ter um pouco de orgulho, aquele orgulho santo, né? Eu tenho orgulho de ser redentorista e vejo que hoje os nossos confrades, nós estamos continuando uma tradição que as gerações que nos antecederam deram. Por exemplo, em 1918 até 1920, nós tivemos no mundo todo a tristemente célebre gripe espanhola, né? Que também tirou a vida de milhares de pessoas. E lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, na época o bairro da Penha era um pouco separado da cidade, mas o convento redentorista, a igreja redentorista da Penha, naquele tempo eram os redentoristas que cuidavam daquele santuário, se
se tornou um dos lugares de acompanhamento, de tratamento, de acolhida daquelas pessoas que estavam sendo afetados pela gripe espanhola. E os nossos, sem medo, até sacrificando a própria vida, saíam pelo bairro da Penha, o bairro do Brás, e outros bairros que eram populares ali, para levar o conforto físico através das doações, mas também espiritual. Eu penso que isso é dentro dos nossos pecados, dentro das nossas limitações, é uma missão que nós recebemos, que de um jeito ou de outro, graças ao apoio de vocês que estão nos acompanhando, a gente tenta levar, não é? Isso. Festa do Santíssimo Redentor. Aí, Vinícius, dá uma mensagem final para nós. Olha, celebrar a festa do Santíssimo Redentor é um momento de abusarmos, sabe, do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Sabe? Eu acho que essa espiritualidade que se forma ao entorno do Santíssimo Redentor diz assim para mim: olha, não viva uma vida só para você não, viva uma vida para o outro, porque é vivendo uma vida para o outro que você vai estar realmente vivendo a sua vida em Deus e para Deus. Isso. E aí, Inácio, qual seria a sua mensagem dessa festa? A sua homilia para a festa do Santíssimo Redentor? Qual vai ser o seu tema? Eu queria dizer assim, eu, Padre Ulícios, o Padre Vinícius, nós somos redentoristas pela nossa consagração, nós professamos os votos religiosos. Nossa carta magna é a Constituição, seguramente este livrinho azul que está ali, que você pode ver pelas imagens. Mas eu diria assim para você que está nos acompanhando, você é redentorista também. Você é redentorista no momento em que você procura viver o seu compromisso batismal no dia a dia da sua vida, que te leva a abrir para os outros também. Quando você é esse ombro amigo que o outro precisa, você está sendo redentorista também. Quando você tem uma palavra de conforto para aquele que te procura, você é redentorista também. Hoje você não dá para sorrir para os outros, mas quando você dá um abano de mão para alguém que passa por você na rua, que talvez você não conheça direito, você está sendo redentorista, ou seja, está vivenciando a misericórdia de Jesus Cristo Redentor no dia a dia da nossa vida. É para isso que nós somos chamados. Então, meu irmão, minha irmã, guarde no seu coração, reze por nós nesta festa do Santíssimo Redentor. Que seja uma Ave Maria, que seja uma súplica pelas nossas vocações. Ajude a gente a continuar sendo essa bonita família redentorista, a continuar gastando a nossa vida com gosto por aqueles que foram redimidos por Jesus, mas que ainda não acordaram para essa redenção. E que você, rezando pelas nossas vocações, nos ajude também a encontrar jovens que estejam disponíveis para de geração em geração levarmos em frente esse grande carisma que Santo Afonso nos deixou a partir desse lema tão bonito: junto de Jesus a redenção é abundante. E fique com aquela bênção de Deus, reze por nós e até a semana que vem, se Deus quiser.